Diversos parlamentares utilizaram a tribuna da Câmara para protestar contra os absurdos observados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o primeiro deste governo Lula. Os deputados mostraram uma série de problemas com a prova, enfatizando a ideologização do exame e os ataques ao agronegócio. O deputado Lucas Hedeker parabenizou a Frente Parlamentar do Agronegócio por ter se manifestado contra os ataques ao setor em uma prova de acesso ao ensino superior. O deputado lembrou que houve vazamento de questões e que a prova cobrou um posicionamento ideológico dos alunos. Hedeker disse: a prova do Enem não deve tratar de questões ideológicas de governo algum. A esquerda brasileira encaminha na prova do Enem mais ou menos 20% das questões com algum cunho ideológico. Além do cunho ideológico, as questões foram direcionadas contra a agricultura brasileira. O deputado lembrou a importância do setor do agronegócio para a economia brasileira e disse: não podemos esquecer, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que quem paga as suas viagens, que quem paga o recurso do orçamento de todos os partidos que fazem parte do governo é a agricultura brasileira, recolhendo impostos, produzindo, gerando divisas para o Brasil. E aí, em uma prova de avaliação para os alunos que vão buscar o ensino superior, em vez de incluírem um tema que seria importante para avaliar o conhecimento, os conhecimentos gerais, incluem ideologias, tentando denegrir, desconstruir a imagem do agro. O deputado Márcio Correia se exaltou. No momento em que nós vivemos uma crise fiscal no país, o governo, mais uma vez, faz menção a um setor produtivo que carrega o país nas costas. Um setor que foi chamado de agronegócio pela ministra do Meio Ambiente. Um setor que é chamado de reacionário, cujos produtores são chamados de fascistas e que agora é vítima de ataques através de um instrumento pedagógico. A população urbana é vítima de desinformação em relação ao agronegócio. Aquela questão 89 do Enem poderia ter deixado claro o papel social do agro no nosso país, ter expressado que 1/4 das riquezas do nosso país é produzido pelo agro, que 1/5 da mão de obra deste país é oferecido pelo agronegócio. Então, precisamos ter responsabilidade com essa atividade que visivelmente é a vocação do Brasil. O deputado Sargento Gonçalves lembrou que o uso ideológico do Enem é reiterado nos governos petistas. Ele disse: o governo Lula, infelizmente, já no primeiro ano de seu terceiro mandato, usa o processo seletivo do Enem para aplicar a sua doutrinação ideológica com esses quase 4 milhões de candidatos que realizaram a prova, atingindo, o que é mais grave, o principal setor econômico do nosso país, que é o agro. O deputado relatou que o parlamento espera uma resposta por parte do governo federal e a anulação das questões contra o agro, além da convocação do ministro da Educação para prestar esclarecimentos. O deputado Carlos Jordi apontou: nós vivemos alguns recordes este ano de desmatamento na Amazônia. Em outubro, nós tivemos o maior recorde da série histórica, quase 4.000 incêndios na Amazônia. Mas aí não vemos os artistas globais, os ativistas, fazendo nenhuma manifestação sobre isso. E isso não caiu no Enem. Pelo contrário, teve uma pergunta que induziu o estudante a responder que o agronegócio, um dos maiores responsáveis pela nossa economia, é o responsável pelo desmatamento na Amazônia. Logo, o agronegócio, que produz para o nosso PIB 2,63 trilhões de reais. Isso equivale a 24,4% do PIB nacional. É um setor que não só aquece a economia, mas também gera diversos empregos diretos e indiretos. No entanto, o desgoverno Lula, mais uma vez, sabota esse setor, não bastasse as diversas figuras falando mal do agronegócio. E em outros países, agora intenta induzir a garotada, os estudantes, a pensar esse tipo de baboseira a respeito do agronegócio. Jordi pediu a demissão do ministro da Educação e sugeriu:
O Exame Nacional de Ensino Médio já pode mudar de nome, Exame Nacional de Ensino Marxista. O deputado Gustavo Gayer disse: pela primeira vez na história, nós temos um exame que testa o QI, mas não o QI de quociente de inteligência, e sim de quociente de imbecilidade. Eu estou chocado com o que eu vi aqui nessa prova. Uma pessoa que tirar uma boa pontuação nessa prova é um zumbi ideológico que passou por um processo de lavagem cerebral, talvez irreversível. Algo desse nível jamais poderia ser apresentado como um parâmetro para medir o quociente de inteligência ou a cultura ou a sabedoria em matemática de qualquer pessoa. O que nós temos aqui é uma histeria ideológica da pior forma possível. Gayer alertou: pais, mães, se o seu filho ou a sua filha tirou uma boa nota nisso daqui, os senhores têm um grave problema em casa. O seu filho foi sequestrado pelo mais eficiente sistema de doutrinação e violência ideológica que o mundo já viu. Um sistema de imbecilização proposital para tornar o seu filho um avatar ideológico e incapaz de ser independente, de pensar por conta própria. O deputado Tenente Coronel Zucco pediu a saída do ministro da Educação. Ele disse: já sabemos que, historicamente, esses governos de esquerda usam o Enem para fazer seus palanques, mas chega, não prejudiquem os milhões de jovens brasileiros. Desta vez, criminalizaram o agronegócio, setor que emprega quase 30 milhões de pessoas em sua cadeia produtiva, setor responsável por 1/3 da nossa economia, do PIB, setor que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mais mentiras, fake news. Não vamos buscar conhecimento ou cultura. Vamos mentir, vamos atacar o homem e a mulher do campo, o pequeno, médio, grande produtor, a agricultura familiar. A deputada Bia Kicis se revoltou. Nunca se viu algo parecido com essa prova do Enem, que numa questão ataca o modelo capitalista. Olhem só. O modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Que beleza! A lógica do mercado. E os estudantes têm que ler esse tipo de coisa e marcar uma opção, que é aquela que os doidões que preparam a prova do Enem consideram certa, senão o cara é reprovado. A deputada afirmou: o ministro da Educação não se sustenta. Alguém que permite, sob a sua gestão da educação, um lixo de prova como esse, é alguém que não merece ocupar essa cadeira. Não é à toa que a educação brasileira está nos piores lugares do ranking internacional. O deputado Eli Borges lamentou que o governo Lula admita que não gosta do agronegócio e ironizou: eu aprendi desde menino que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. Ele disse: nós temos essa história do Enem, uma prova que convida os alunos a responderem acerca do agronegócio e ir na cabeça dessas pessoas sobre os males que ele poderia trazer. O governo esquece que na divisa de recursos da exportação, do agronegócio, da bovinocultura, é que nós temos condição de fazer acontecer a rotina econômica do Brasil em alto nível. Se o Brasil, se o presidente da República, se o ministro da Agricultura não compreenderem a importância do agronegócio, podem ter certeza de que nos próximos anos vai faltar dinheiro para as políticas populistas. E agora essa prova do Enem é uma revelação de que, de fato, o governo não gosta muito de nós. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa é a palavra. Obrigado, presidente. Eu estava ali há poucos minutos preparando alguns tópicos para poder falar agora, nesse momento, dos breves comunicados. Tópicos importantes, como, por exemplo, a fuga de investimento, 40% de redução de investimento exterior no Brasil, ou então 3,8% ou 3,8 bilhões de reais que foram bloqueados da educação, da saúde, da infraestrutura, ou até mesmo da mentira sobre os 7,7% do desemprego no Brasil, que é uma fabricação desse governo que criou 675 mil vagas de emprego na administração pública, aumentando os gastos, ou até mesmo o fato do Brasil ser o terceiro país mais endividado do mundo, ou Lula conseguiu colocar o Brasil em primeiro lugar com o imposto mais alto do mundo. Mas recebi do meu colega deputado Evair a prova do Enem e tive a infelicidade de sentar e folhear e ler esta prova. Pela primeira vez na história, nós temos um exame que testa o QI, mas não o QI de coeficiência de inteligência, é um coeficiente de imbecilidade. Eu estou chocado com o que eu ouvi aqui nessa prova. Uma pessoa que tirar uma boa pontuação nessa prova, ela é um resultado, um zumbi ideológico que passou por um processo de lavagem cerebral, talvez irreversível. Algo desse nível jamais poderia ser apresentado como um parâmetro para medir o coeficiente de inteligência, ou a cultura, ou a sabedoria em matemática de qualquer pessoa. O que nós temos aqui é uma histeria ideológica da pior forma possível. E eu vou falar para os senhores deputados o perigo disso daqui. Toda vez que há um exame do Enem, ele se torna o norteador, a bússola da matéria a ser passada em sala de aula no ano seguinte. Milhares de professores do Brasil vão se basear nesse lixo para preparar as suas aulas. E sabe o que eles vão ter que preparar se baseando nesse lixo? Eles vão ter que se preparar dizendo que o nosso país é um país racista, que existe racismo estrutural, que todo homem... Presidente, eu quero aqui parabenizar a posição da FPA sobre a ideologização das provas do Enem. Nós tivemos esse final de semana aqui as provas do Enem e deram muito o que falar. Primeiro, o IPEA, que é o instituto responsável por organizar a prova do Enem, ele chama a Polícia Federal para averiguar um vazamento. Isso já é passível de rever as questões da prova, as anulações e o vazamento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tratar de questões ideológicas. A prova do Enem não é para tratar de questão ideológica de governo algum. Agora, a esquerda brasileira encaminha na prova do Enem mais ou menos 20% das questões que têm algum cunho ideológico. Além do cunho ideológico, direcionando contra a agricultura brasileira. Aqui numa das questões, 89, diz uma parte que diz o seguinte: sobre a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra as pessoas. O que quer se dizer isso? Quer se dizer que a agricultura brasileira, ela gera violência contra as pessoas? Que a agricultura brasileira, ela superexplora as pessoas? Não podemos esquecer que 10% do PIB brasileiro, ele sai da agricultura brasileira. Não podemos esquecer que 25% da exportação que o Brasil faz para qualquer outro país do mundo, ele sai do agro brasileiro. E também não podemos esquecer, presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que quem paga as tuas viagens, que quem paga o recurso do orçamento de todos os partidos que fazem parte do governo é a agricultura brasileira, recolhendo impostos, produzindo, gerando divisas para o Brasil. E aí, numa prova de avaliação para os alunos que vão buscar o ensino superior, nós estarmos debatendo um tema que seria importante para avaliar o conhecimento, conhecimentos gerais, e incluir ideologias, tentando denegrir a imagem, desconstruir. Faz muito bem, sim, a FPA e a bancada ruralista, eu subscrevo aqui dentro dessa casa, não só o pedido de anulação destas questões, mas o pedido de desculpas. O INEP tem que pedir desculpas. O próprio Instituto que buscou a Polícia Federal para averiguar o vazamento. E no meio do caminho, durante as provas, engraçado, as provas iniciais já tinham questões vazadas nas redes sociais, na internet. Isso demonstra que não houve o controle sério das provas do Enem, mas principalmente o que nós temos que deixar pontuados aqui é ideologizar as provas do Enem, tentando fazer com que os alunos brasileiros sejam favoráveis ou simpáticos a essa política de esquerda do Brasil, que infelizmente está posta à frente das provas do Enem. E aguardo também posicionamento claro, porque o ministro da Educação não falou nada com nada quando foi se manifestar em relação a esse tema. Nós temos que chamar, e vamos fazer encaminhamento para chamar na Comissão da Agricultura o ministro da Educação para esclarecer esses fatos aqui. Obrigado, presidente. Só um pouquinho. Muito obrigada, senhor presidente, colegas. Essa é uma fala da tribuna ao Brasil que assistiu o vexame desse final de semana, que foi o vexame do Enem. Nunca se viu algo parecido com essa prova do Enem, que ataca numa questão o modelo capitalista, né? Olha só, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Que beleza, né? A lógica do mercado. E os estudantes têm que ler esse tipo de coisa e tem que marcar lá uma opção que é aquela que os doidões que preparam a prova do Enem consideram certa, senão o cara é reprovado. Quer dizer, como disse aqui o meu colega Jordi, isso é um caso de tortura aos estudantes, que são obrigados a marcar o que vai contra a sua consciência para conseguir passar no exame. Olha só, teve uma questão que criticou o agro, criticou o Cerrado. Eu faço questão de falar disso. Eu, como a parlamentar que mais investiu no agronegócio familiar, que mais investiu na Embrapa, na história da Embrapa, eu quero dizer o seguinte: o Cerrado era uma terra que não valia nada, era abandonada, ninguém queria saber do Cerrado, era inservível. Aí veio um homem, um gênio chamado Alisson Paulinelli, que junto com o pessoal também da Embrapa, quando a Embrapa foi fundada, conseguiu transformar essa terra do Cerrado em uma terra próspera, produtiva, e o Brasil se tornou exportador do agro, exportador de alimentos, celeiro do mundo. E aí vem essa provinha fajuta, mequetrefe, falar mal do Cerrado, mal do agro, querer dizer que o agro escraviza, que acabou com a opção dos pobrezinhos que viviam aqui no Cerrado. Faça-me o favor, isso é muito vexame. O ministro da Educação, ele não se sustenta. Alguém que permite, sob a sua gestão da educação, uma prova, um lixo de prova como esse, é alguém que não merece ocupar essa cadeira. Não é à toa que a educação brasileira está nos piores lugares do ranking internacional. Potencial, que a mulher é uma vítima da sociedade, que a nossa sociedade é ruim e por isso deve ser destruída, que aqueles que trabalham para colocar comida no prato da sua mesa devem ser destruídos também, que o comunismo, o socialismo é uma coisa maravilhosa, exceção, é claro, dos países onde ela foi aplicada e matou dezenas de milhões de pessoas, mas aqui no Brasil vai dar certo. Aqui vai dar certo sim. Eu sinceramente, eu tive que mudar a pauta a qual eu iria me referir nessa fala de hoje, porque nunca na minha vida, eu tenho 25 anos de professor, eu nunca vi nada tão deplorável, uma aberração tão gritante quanto a que nós temos
no Enem desse ano. Então, pais, mães, se o seu filho e a sua filha tirou uma boa nota nisso daqui, os senhores têm um grave problema em casa. O seu filho foi sequestrado pelo mais eficiente sistema de doutrinação e violência ideológica que o mundo já viu. Um sistema de imbecilização proposital para tornar o seu filho um avatar ideológico, incapaz de ser independente, de pensar por conta própria. Isso aqui é um crime. E por isso nós vamos convocar o ministro da Educação na Comissão da Educação para explicar de onde que saiu daqui. Foi de uma reunião do PSOL fumando... Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que se encontram no plenário, aos que nos ouvem. Olha, estamos subindo essa tribuna hoje para denunciar mais uma vez a instrumentalização ideológica do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio no nosso país, por esse desgoverno, pela esquerda, que infelizmente pega o principal processo seletivo da educação no nosso país, um processo seletivo que atinge quase 4 milhões de candidatos em todo o país, um processo seletivo, líder Jordi, que custa dinheiro público e dinheiro privado, porque vários desses candidatos pagam do bolso a inscrição para participar desse processo. Mas infelizmente o governo Lula tem destruído o Enem nesse primeiro ano de mandato. Inicialmente na organização, tivemos várias denúncias de candidatos que foram prejudicados. O próprio INEP, existem regras do INEP que diz que o candidato não pode fazer uma prova, senhor presidente, a mais de 30 quilômetros de distância do seu local de residência. E recebemos várias denúncias. Houve aí vários meios de comunicação, vários veículos de comunicação que informaram que centenas, milhares de candidatos denunciaram que iriam realizar provas a mais de 200 quilômetros, iriam fazer percurso de 2 horas da sua residência até o local de prova. O INEP solta uma nota ali, aonde afirma que seria apenas 1%. Vejam só a falta de humanização do INEP e da banca organizadora desse processo. 1% daria mais ou menos 50 mil candidatos. Candidatos esses que se prepararam para esse processo seletivo durante todo o ano de 2023, que ficaram prejudicados. Mas não bastasse isso, o governo Lula, infelizmente, já no primeiro ano do seu terceiro mandato, usa o processo seletivo do Enem para aplicar a sua doutrinação ideológica com esses quase 4 milhões de candidatos ali que realizaram a prova, atingindo o mais grave, o principal setor econômico do nosso país, que é o agro. Estamos esperando uma resposta por parte do governo federal. Há uma necessidade de se anular questões, porque utilizaram de forma ideológica, atacar o agronegócio do nosso país, que é o setor que mais gera emprego e renda em nosso país. Devemos respeito a esses milhões de brasileiros que dedicam a sua vida a produzir. Precisamos lembrar que o agro do Brasil alimenta de cada 4 pratos de comidas no mundo, um desses pratos é o agro do Brasil, que alimenta o povo em todo o planeta. E por que esse desrespeito? Não imaginávamos nunca que um governo do nosso país estaria sabotando o agro, esse setor que gera, que faz... Presidente, que faz gerar a economia no nosso país. Então subimos essa tribuna mais uma vez para denunciar, para repudiar. Deixamos aqui já informados a todos que nos ouvem que já tínhamos entrado com requerimento de convocação do ministro Camilo Santana e já entramos no dia de hoje com outro requerimento para que o ministro Camilo Santana venha à Comissão de Educação para dar explicação sobre esses temas tão importantes e tão graves. É inadmissível. O agro merece respeito. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, no domingo nós tivemos mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, um exame que é conhecido como uma das portas de acesso às universidades pelos estudantes. Não teve nenhuma pergunta, né, sobre a jaca, se a jaca é jaca. Não teve nenhuma pergunta com relação ao buraco negro, se é um termo racista. E não teve nenhuma pergunta sobre qual é o governo responsável pelo recorde histórico de desmatamento na Amazônia. Nós vivemos
alguns recordes esse ano de desmatamento na Amazônia. Em outubro, nós tivemos o maior recorde da série histórica, quase 4.000 incêndios na Amazônia. Aí você não vê os artistas globais, os ativistas, fazendo nenhuma manifestação com relação a isso. Isso não caiu no Enem. Pelo contrário, teve uma pergunta induzindo o estudante a responder que o agronegócio, um dos maiores responsáveis pela nossa economia, é o responsável pelo desmatamento na Amazônia. Logo, o agronegócio, que produz no nosso PIB 2,63 trilhões de reais. Isso equivale a 24,4% do PIB nacional. Um setor que não só aquece a economia, mas gera diversos empregos diretos e indiretos. E o desgoverno Lula, mais uma vez, sabota esse setor. Não bastasse as diversas figuras falando mal do agronegócio em outros países, agora tenta induzir a garotada, os estudantes, a pensarem esse tipo de baboseira a respeito do agronegócio. E mais do que isso, gente, são diversos ataques ao capitalismo, ideologia de gênero. O ministro Camilo Santana, ele deve ser responsabilizado, ele não deve ser somente convocado nessa casa, como alguns deputados querem fazer, que é importante sim, para prestar esclarecimentos sobre tudo isso que ele vem fazendo, mas ele deve anular essas 3 questões que atacam o agronegócio e que tem viés ideológico, e ele deve ser demitido. É inadmissível que estejamos vendo o Exame Nacional do Ensino Médio sendo utilizado com viés ideológico, porque isso não é apenas proselitismo político, é tortura ideológica com os estudantes. O Exame Nacional do Ensino Médio já pode mudar de nome, é Exame Nacional de Ensino Marxista. Obrigado. Fora ministro da Educação, fora Camilo Santana, mentiroso, irresponsável, politiqueiro. Olha aqui a prova do Enem, olha a questão 89 e tantas outras. Nós estamos caminhando a passos largos para deseducar nossos jovens, jovens que não estão vendo ou analisados pelo conhecimento, raciocínio lógico, cultura. 1 ano para botarem uma prova ideológica. A gente já sabe que historicamente esses governos de esquerda usam o Enem para fazer seus palanques, mas chega! Não prejudiquem os milhões de jovens brasileiros. Desta vez, criminalizaram o agronegócio, o setor que emprega quase 30 milhões de pessoas em sua cadeia produtiva, o setor responsável por 1/3 da nossa economia, do PIB, o setor que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mas mentiras, fake news, não vamos buscar conhecimento ou a cultura, vamos mentir, vamos atacar o homem e a mulher do campo, o pequeno, o médio, o grande produtor, a agricultura familiar. É inadmissível que os pais tenham medo de levar seus filhos para as provas, para eles idolatrarem a doutrina Paulo Freire, ou eles têm que saber a letra do Caetano Veloso. E detalhe, nem o próprio Caetano Veloso soube interpretar a sua letra ou a questão. Chega de palhaçada. Esse governo quer o quê? Quer mostrar que a produção a ser seguida do MST, produção essa que não dura um dia de consumo dos 200 milhões de brasileiros, não há outra saída. Tem que cair esse ministro, tem que demitir os formadores de questões, pois afinal de contas o ministro ou quem elaborou essas questões se alimentam do quê? Do agro ou de capim? Porque sim, infelizmente,
Depois de tudo que estamos vendo, só resta chamar de jumentos as pessoas envolvidas nesta prova do Enem. Senhor presidente, inicio lhe parabenizando pelo equilíbrio na condução desta casa, para fazer um registro de que o governo instalado no Brasil, não às vezes verbalizando na totalidade do seu pensamento, mas através das suas ações, vai insinuando que não gosta do agronegócio. Ora, eu aprendi desde menino que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. Eu aprendi desde menino que o segredo de ter qualidade de vida é ter condição financeira. E o Brasil todo sabe, primeiro, que os recursos anunciados para o Plano Safra é um fato que não se efetivou nos bancos. Ainda na sequência desses procedimentos que não dão importância ao agronegócio, nós tivemos a questão do marco temporal, que está deixando várias comunidades do Brasil em polvorosa, uma vez que parte destas comunidades foram, inclusive, assentadas pelo próprio governo, tem a devida documentação, e algumas estão em áreas que há mais de décadas estão produzindo ali. Isso deixa uma instabilidade jurídica sem precedentes. A partir do momento que eu sou um produtor rural e tenho um documento, ou tenho uma determinante do governo de ser assentado em um determinado lugar, não é justo que esse governo, em nome agora de um novo marco temporal, das decisões do Supremo, não tome providência no sentido de respeitar quem produz, até porque não fez quando poderia vetar ou não vetar, na medida que se tomou, sobretudo pelo Senado. E indiretamente nós temos essa história do Enem, uma prova que convida os alunos a responderem acerca do agronegócio e na cabeça destas pessoas os males que eles entendem que poderiam trazer, esquecendo esse governo, que é na divisa de recursos da exportação, do agronegócio, da bovinocultura, é que nós temos condição de fazer acontecer a rotina econômica do Brasil em alto nível. Se o Brasil, se o presidente da República, se o ministro da Agricultura não compreender a importância do agronegócio, podem ter certeza que nos próximos anos vai faltar dinheiro para as políticas populistas. E agora essa prova do Enem é uma revelação de que, de fato, o governo, através do ministro da Saúde, não gosta muito de nós. Peço o registro. Obrigado, presidente. Eu venho nessa tribuna hoje com um sentimento de indignação e da capacidade que esse governo tem de utilizar uma ferramenta, um instrumento pedagógico, que é o Enem, para doutrinar ideologicamente nossos alunos. No momento que a gente vive uma crise fiscal no país, o governo, mais uma vez, menciona um setor produtivo que carrega o país nas costas. Um setor que foi chamado de agronegócio pela ministra do Meio Ambiente. Um setor que é chamado de reacionário. Os produtores que são chamados de fascistas, agora são vítimas de ataques através de um instrumento pedagógico.
A população urbana é vítima de uma desinformação em relação ao agronegócio. Aquela questão 89 do Enem poderia ter deixado claro o papel social do agro em nosso país. Ter sido expresso que 1/4 das riquezas do nosso país é produzido pelo agro. Que 1/5 da mão de obra desse país é oferecido pelo agronegócio. Então precisamos ter responsabilidade nessa atividade que visivelmente é a vocação desse país. Na questão 89, traz um artigo sem embasamento científico que relata e pretende defender os camponeses em resistência ao capitalismo do agronegócio. Esse professor que redigiu essas perguntas, talvez não conhece Luiz Eduardo Magalhães no oeste da Bahia, desconhece o crescimento de balsas no Maranhão, desconhece a riqueza do Mato Grosso. Ele tem que conhecer Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde, conhecer o sudoeste goiano e ter ciência da realidade, o que a pujança do agronegócio trouxe de prosperidade para essas regiões vocacionadas. O Mato Grosso, principal estado agrícola do nosso país, tem uma renda per capita destacada. O índice de Gini mostra no Centro-Oeste como a segunda região com menor desigualdade social e econômica, só perde para a região Sul, numa diferença ínfima de 0,03. Terminando, presidente, sem um mínimo de embasamento, ele não busca proteger os camponeses. Ele, de fato, se preocupa com a liberdade que a inovação, que a capacitação tem trago para esses camponeses que se tornaram verdadeiros trabalhadores com dignidades, que onde trouxe um salário digno para esse cidadão que vendia, se cita o Cerrado, que vendia mangaba e gariroba na feira, que é digno também, que vendia ovo caipira e leite com dificuldade, mas hoje a prosperidade chegou e hoje esse camponês, muitos deles são produtores que geram riqueza, gera renda e gera oportunidades